mais recente relatório da ONU trouxe um alerta. A fauna e a flora da Terra estão sendo destruídas numa velocidade nunca vista na história. Quase 25% dos animais e das plantas estão à beira da extinção. 1 em cada 4. A perda de biodiversidade não é apenas uma questão ambiental. Afeta o desenvolvimento, a economia, a saúde, a segurança alimentar e a qualidade de vida no planeta. A redução de espécies prejudica o funcionamento dos ecossistemas, responsáveis pela renovação dos recursos naturais essenciais, como a água, e pela manutenção do clima. A crise ambiental. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a Juliane Millward, doutora em Economia e professora do Departamento de Ciências do Meio Ambiente no Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima, pela oportunidade de fazer a exposição, que é um tema de extrema importância, tendo em vista as questões que nós estamos passando na realidade, né? Na verdade, o homem está se colocando numa situação muito difícil, podendo chegar efetivamente à extinção, até por conta das atividades que ele desenvolve dentro do planeta. Na verdade, é importante observar que o homem visualiza a natureza sob a perspectiva de domínio. Então, até para ele realizar todas as atividades que ele precisa, como alimentação, se abrigar e até mesmo o consumo dos bens e serviços que ele mais precisa efetivamente, ele precisa buscar esses recursos na natureza, passar por um processo de elaboração dentro das cadeias produtivas, dentro das firmas e chegar até a gente. Então, o que é importante observar é que a própria crise ambiental está totalmente relacionada com a forma com que o homem lida com a natureza e, sobretudo, com o estilo de vida do homem, né? Eu acho importante pontuar essas questões. Aí você pode me falar, mas e como que a economia se coloca? E que sistema é esse que vivemos, né? A questão do capitalismo. O capitalismo, na verdade, ele tem se reinventado ao longo do tempo, né? Se a gente parar para analisar o capitalismo sob a perspectiva comercial, passamos pela perspectiva do ponto industrial e hoje financeiro, sob a perspectiva, né, da globalização, a gente observa que cada vez mais tudo vai se tornando um produto, né? E nesse contexto de utilização em larga escala dos recursos naturais, não só para a produção desses bens e serviços, como também para gerar qualidade de vida para a gente, no que a gente pode até observar, a questão de energia, isso tudo depende dos recursos naturais que advêm da natureza. E nesse contexto, o homem sempre visualizou como recursos ilimitados e com um baixo custo, quando não zero, né? Então, nesse contexto, é muito complicado lidar com essas questões. Há uma miopia mesmo, né? Exatamente, há uma miopia. Os processos produtivos estão aí, tem-se a questão das tecnologias que são importantes para poder está reduzindo o nível de desperdícios no processo produtivo, mas mesmo assim, dado o nosso consumo, né, a gente vive numa sociedade de consumo efetivamente, acaba que a gente acaba desperdiçando muita coisa também. Esse modelo de produção e consumo que está aí é um modelo insustentável, né? Literalmente é. Primeiro porque você tem uma expansão da escala da economia. Como é que isso se dá? Na verdade, você tem uma expansão da população, né, humana dentro do planeta. Essa expansão somada com o aumento, né, da renda média populacional, que vai significar também maior consumo, ou até posso reduzir isso. Quanto maior a quantidade de pessoas no planeta, maior a necessidade de consumo de bens e serviços. E nesse contexto, o que a gente observa? Maior quantidade de recursos naturais vão ter que ser extraídos da natureza para passar por um processo de elaboração nas cadeias produtivas das firmas até chegar às mãos do consumidor. Então, além de existir resíduos e rejeitos dentro do processo produtivo,
que leva também a um processo de degradação ambiental, a poluição, também no processo nosso de consumo, isso também a gente tem a produção de resíduos e rejeitos. Mas espera aí, o que são esses resíduos e o que são esses rejeitos? Os resíduos, né, na verdade, são elementos que ainda podem ser aproveitados, seja colocando dentro do processo produtivo em outro momento, ou até mesmo no processo de reuso. Ao passo que, quando a gente tem os rejeitos, aquilo ali não tem condições de ser utilizado novamente, não tem condições de ser reciclado e precisa ser efetivamente ser disposto em um espaço específico para que ele possa efetivamente se degenerar, se degradar ao longo do tempo até, enfim, finalizar o seu ciclo de vida. Você está falando aí das causas dessa degradação ambiental, né? Exatamente. A gente tem a expansão agrícola, a expansão das cidades, a urbanização, Sim. né? O aumento do uso da terra, da conversão de vegetação natural para ser utilizada ou para agricultura, ou para pecuária, ou para uma fábrica, para uma cidade, para construções, né? E a poluição, você está falando dos rejeitos, dos resíduos, né? E a poluição que afeta tanto o solo quanto a água, quanto também a atmosfera, né? Exatamente. O que é importante observar é que o próprio sistema produtivo, ele acaba degradando o meio ambiente. Por mais moderno que seja a tecnologia, né, em onde você pode ter um menor impacto no meio ambiente, ele acaba degradando. Em patamar menor, mas degrada da mesma forma. Outro ponto que é importante observar é que com a expansão dessa industrialização, com a expansão dessa produção em larga escala, que é importante observar, ainda mais da Segunda Guerra Mundial para cá, o nível de impactos ambientais ele é muito maior do que antes da Segunda Guerra Mundial. Por conta do quê? Por conta do nível de industrialização, a larga escala de produção e, sobretudo, esses impactos são visualizados não mais do ponto de vista local, mas do ponto de vista global. Então, isso é importante ser observado. Você falou aí dessa diferença, desse marco aí antes da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. O padrão de consumo mudou muito. Hoje a gente consome mais do que precisa, na verdade, exatamente, né? Dentro desse sistema capitalista, a gente são fomentadas necessidades que não são reais e a gente acaba consumindo demais e retirando mais recursos do planeta, né? Exatamente. Então, o que é importante observar é o seguinte, da forma como o homem vem utilizando os recursos naturais que se encontram no meio ambiente, isso acaba impactando no próprio espaço que a gente atua. E é isso que acaba resultando na crise ambiental que a gente vem observando, que é por meio de mudanças climáticas, por meio da expansão da poluição, não só do ar, da água, do solo, chuvas ácidas, secas, períodos de grandes enchentes. Quer dizer, tudo está extremamente desregulado e que acaba resultando numa piora de qualidade de vida dessa população. Segundo esse relatório da ONU, 66% dos oceanos foram impactados fortemente pela atividade humana e 75% da terra, né, da camada de terra, também com esse impacto fortemente alterado. Né? Infelizmente, isso é observado, né? A forma de atuação do homem dentro do ambiente, ele se dá no sentido de dominação da natureza. Ele não entende a natureza no sentido de necessidade dela, né, de resiliência, dela poder desenvolver, de ela estar provendo esses recursos naturais e, nesse sentido, poder retornar e poder fazer o seu ciclo. Não há condições. Então, nesse contexto, é interessante até observar que a gente vive num ritmo de vida do instantâneo, do imediato. E a mesma coisa com relação aos recursos naturais. Eu preciso para agora, nem mais para agora, é para ontem, que eu preciso colocar na minha cadeia produtiva. E nesse contexto,
você está tendo uma perda de biodiversidade muito forte, não só do ponto de vista de seres vegetais, como também de seres animais, porque é tudo encadeado, né, tudo interrelacionado. E quem acaba perdendo efetivamente não só as espécies que acabam, na verdade, se perdendo dentro do espaço, né, territorial do planeta, como também o próprio ser humano, que acaba não conhecendo as potencialidades daquilo que ele deveria ter um cuidado maior para poder fazer uso daquilo. Esse que é o grande ponto. E sem essas espécies, na verdade, a biodiversidade está ligada aos serviços ambientais, que a gente chama, né? Que é a produção de um ar com qualidade para a gente respirar, a produção de água, né, na natureza, alimento, fertilidade de solo, tudo que a gente depende para sobreviver, né? Então, na verdade, não está sendo avaliado o custo real dessa perda de biodiversidade, né? A gente ainda não calcula nos produtos o custo verdadeiro, né? É verdade. O que ocorre, na verdade, é que não há uma internalização dos custos daquilo que é retirado na natureza. De um lado, a gente tem a questão da necessidade limitada do homem e, por outro lado, em contrapartida, os recursos naturais que são limitados ao longo do tempo, né, e que são esgotáveis. Hoje já temos todos os estudos, pesquisas e a realidade mostrando aí o quanto os recursos são limitados, na verdade, não são inesgotáveis como se pensava. Todas as pesquisas, os estudos, cientistas comprovando as consequências disso, né, para o sistema como um todo. Ainda assim, a cultura não mudou, a atitude não mudou, não é isso? É verdade. O que é importante observar é o seguinte: a mudança comportamental dos indivíduos, vou chamar dos agentes como um todo, seja empresas, seja famílias, seja até do próprio Estado, ele não muda de uma hora para outra, né? Você tem todo um processo ao longo do tempo para que as mudanças possam efetivamente acontecer. Como é que se enseja essa mudança comportamental? Por meio da educação. A educação é um grande motor de mudanças dentro de uma sociedade, né? Ainda mais com especial atenção à questão da educação ambiental, né? Elementar isso. Outro ponto também que é importante observar é a própria mídia, né? Com a mídia e a opinião pública e o processo de conscientização. Então, são elementos que vão possibilitar a transformação dessa sociedade. Se de um lado você tem a valorização da educação, e com especial atenção à educação ambiental, e por outro, tem-se uma rede de comunicação aberta, transparente, onde a opinião pública ela possa estar expressa com relação a todas as atividades que acontecem dentro de um país, a gente consegue formar opinião e, nesse contexto de formação de opinião pública, realizar mudanças por meio de uma busca por uma transformação, por exemplo, do estilo de vida das pessoas, que é algo que já está começando a ser trabalhado, a ser tratado de forma mais séria, não como um simples modismo, mas no sentido de se pensar, será que eu preciso de tudo isso para ser feliz? Porque a gente é bombardeado a todo momento por meio de propagandas, né, de forma massiva, da necessidade que você tem a todo momento de comprar bens, de comprar serviços, e você nunca está satisfeito, o nível de satisfação é alto. Então, para você ser feliz, você está sempre tendo que comprar mais. Só que a gente paga um preço por esse comprar mais. E não necessariamente esse comprar mais, você faz esse uso da forma adequada. Às vezes você só fica alegre naquele primeiro momento, no curto prazo, em que você tem aquele bem ou aquele serviço naquele momento, e no momento seguinte você já é logo bombardeado para ter um outro produto ou ter acesso a um outro serviço que é mais interessante ou que é moda também. Então a gente também tem que tratar dessas questões aí também do ponto de vista de comportamento também. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a crise ambiental.
O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre a crise ambiental. Nossa convidada é a Juliane Millward, doutora em Economia e professora do Departamento de Ciências do Meio Ambiente no Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Juliane, em relação a mudanças climáticas, por exemplo, a gente teve desde 1980 para cá, as emissões de gases de efeito estufa dobraram, né? A gente está impactando fortemente o clima e isso muda todo o regime de chuva, muda uma série de questões e essa mudança traz uma série de consequências também para a economia, para a vida das pessoas, para a saúde, né? Essas mudanças climáticas advindas dessa crise ambiental que a gente tem observado, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? E quando eu falo mais ainda a questão da serra, antes era... Quando se falava em verão, sobretudo aqui na Serra de Petrópolis, é um momento ameno, um período de tempo ameno, onde você, na verdade, consegue conviver tranquilamente com o máximo ventilador. Hoje, o verão, as pessoas já estão mudando os seus hábitos de consumo e instalando o ar-condicionado. Isso se deve ao quê? A mudanças climáticas, né? Há efetivamente uma mudança climática, há um superaquecimento. Isso é observado até mesmo com relação ao movimento do El Niño, e isso acaba impactando na questão dos períodos climáticos ao longo do ano, onde nós vivemos. A predominância de eventos extremos, né? Exatamente. Chuvas fortes, secas mais intensas também, exatamente. E isso acaba não só trazendo consequências para o nosso dia a dia, como também para o das empresas. E, sobretudo, quando a gente fala do setor agrário, né, onde lida com a questão da produção de produtos da terra. Então, nesse contexto, é um risco muito grande no sentido de que essa mudança acaba impactando diretamente na produção de alimentos nossos. E é nesse contexto que a gente consegue observar uma grande variação de preços no que se refere aos alimentos da nossa cesta de consumo. Então, nesse contexto, como você tem todo o mercado interligado, se você tem uma estiagem em um espaço do planeta e um período de chuvas muito grande em outro espaço do planeta e que acaba impactando, por exemplo, a produção de laranjas, é claro que você vai ter impactos fortíssimos na oferta desse produto, isso vai se resvalar num aumento do valor do preço dessas mercadorias e um impacto também na piora de qualidade de vida da população, que é obrigada a visualizar preços mais elevados para poder suprir as suas necessidades, né? Agora, embora as mudanças climáticas já estejam aí, não seja uma coisa do futuro, já está acontecendo, a gente já está verificando essas alterações que os cientistas já falaram lá atrás, a gente já está tendo na prática, ainda existe um discurso de que não é nada disso, não existe mudança climática. Tem um discurso chegando aí por uma parcela da sociedade negando, né? São os negacionistas, né? Que não querem enxergar isso, dizem que não existe e querem continuar fazendo as coisas como sempre fizeram, né? Devastando, entrando em áreas de reserva, não respeitando o pouco que já se conquistou em relação ao cuidado com o meio ambiente, né? Realmente é até complicado fazer esse tipo de observação nos dias de hoje, ainda mais tendo visto questões governamentais, né, da atualidade, em que a gente percebe que há um afrouxamento das normas, né, do que foi tudo, de todas as instituições, né, que foram implementadas e colocadas com vista à preservação dessas áreas, né? Não só de unidade de conservação, mas, enfim, das unidades de conservação, mas das outras áreas protegidas, dada como as reservas legais, por exemplo, terras indígenas, né? Que tem toda a questão do patrimônio histórico, cultural, enfim.
São questões fortíssimas, a questão do capital, do dinheiro que está por detrás disso, né? A questão da ganância, literalmente, né? De expandir espaço para aumentar a produção. Mesmo que essa produção, no médio e longo prazo, ela caia do ponto de vista de quantidade, e isso se faça necessária a utilização de cada vez maior de incrementos, né? Aos agrotóxicos, para que possam, né, reduzir o índice de pragas para poder manter o nível de produtividade. Porque ao mexer com o ecossistema, está mexendo com os polinizadores, está mexendo com a fertilidade da terra, e isso vai fazendo com que essa produção agrícola ela se torne mais pobre, menos produtiva, dependendo cada vez mais de insumos, né? Exatamente. Além da terra, o solo ficar cada vez mais infértil. Então, você acaba levando a um processo de desertificação, você acaba reduzindo o regime mudando, na verdade, o regime de chuvas nas regiões do planeta por conta dessas intervenções. Além do processo de desertificação, contaminação do solo, contaminação dos lençóis subterrâneos, de água, enfim, são questões sérias e que por conta de uma ganância, eu chamaria isso de ganância. O capital ele se reveste de diversas formas, não, é necessário alimentar pessoas. Sim, é necessário alimentar pessoas, mas a quantidade de desperdício é muito grande. Então, na verdade, eu poderia observar, né, até diversos estudos que são apresentados, não só nas academias, mas até para a própria mídia mesmo, já expõe que comida existe para todos. O problema é a questão da distribuição. Que não é feito da forma mais, de forma equilibrada, exatamente. E, por outro lado, você tem a questão do desperdício. Muito dos produtos, muito dos alimentos acabam sendo jogados fora. Então, isso Na verdade, é sério tem que também. ser revista toda a logística, né? Porque muitas vezes o transporte desse alimento é muito longo desnecessariamente, poderia ser mais local, né? Produziu, consumiu. Então, toda essa cadeia, cada parte do processo deveria ser revista, né? Exatamente, exatamente, porque a questão do consumo, ela também, não só a questão do consumo, ela precisa ser mais sustentável, né, por meio de uma conscientização da população, como também o processo de produção. Então, quando a gente fala do casamento, né, do mercado, quem produz, como produz e para quem produz, por outro lado tem que ver, né, quem que está consumindo, o que o consumidor efetivamente deseja. E nesse contexto fazer o casamento de interesses aí. E é claro que o melhor dos mundos é a gente privilegiar o consumo de produtos locais e não de produtos importados, né? A gente tem uma péssima percepção de achar que tudo que é importado é melhor. Não necessariamente. A gente tem muitos produtos nacionais, sobretudo locais de excelente qualidade e que não são devidamente valorizados ou que são efetivamente exportados. Então, nesse contexto, você tem perdas com relação à própria questão do processo de distribuição também. Isso também impacta também no preço dessas mercadorias. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a crise ambiental. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre a crise ambiental. Nossa convidada é a Juliane Millward, doutora em Economia e professora do Departamento de Ciências do Meio Ambiente do Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como as empresas estão atuando nesse contexto? Já há uma real conscientização? Já há uma mudança em curso? Já há realmente uma mudança em curso, tá? O processo de movimentação começou já nos idos da década de 60, finalzinho de 60, década de 70 do século passado, né, um pouco mais de 40 anos atrás. E o que a gente observa é que esse movimento de conscientização, ele
ele se dá cada vez mais também do ponto de vista empresarial, onde ele observa que a crise ambiental acaba impactando ele diretamente. Sobretudo quando a gente está falando de produtos elaborados que têm em vista recursos naturais que são fundamentais, são vistos como insumos, né, para o processo produtivo, e que, dados os impactos dessas mudanças climáticas, isso pode resultar na não oferta desses produtos. Então, isso é complicado. Então, de um lado, a gente tem realmente firmas sérias que trabalham sob a perspectiva não só do processo de gestão dentro da organização, de uma responsabilidade social e ambiental, no social no que se refere à responsabilidade com todos os colaboradores dentro da organização, e ambiental com relação a população que está no entorno da firma, quais são as atividades que acabam impactando essa população, quais são os insumos que eles utilizam do ambiente que se fazem necessários e como fazer uma estação da melhor forma possível, sem que haja um processo de degradação daquele ambiente, que ele precisa retirar aquela matéria-prima. Então, existe essa preocupação. Isso acaba se resvalando numa manutenção dessas empresas no médio e longo prazo no mercado e uma ampliação da sua competitividade, isso é fato. Além também de um respeito não só dos colaboradores, como também dos próprios consumidores que veem aquela firma do ponto de vista sério. Poxa, que bacana, a gente está vendo uma firma que efetivamente faz, uma firma que não está na questão só do modismo, mas tem aquela preocupação de desenvolver toda a sua cadeia produtiva com menor nível de resíduos, com menor nível de rejeitos. Ele pensa a questão da embalagem, ele pensa a questão do produto em si ou do serviço em si e de como que isso vai ser ofertado, a sua responsabilidade após o uso do consumidor. Existem essas firmas que têm essa internalização dessas questões. Agora, eu observei que por conta dessa economia mais verde, que se coloca como um novo paradigma, é claro que as outras firmas, ao observar como essas empresas acabam se destacando, elas observam, opa, eu preciso realmente mudar algumas questões no que se refere aos processos produtivos, no que se refere ao uso desses recursos naturais, a como que eu acabo lidando com os processos produtivos com relação ao meio ambiente, os impactos que eu ofereço, quais são os impactos que o meu produto ou o meu serviço, quando o consumidor tem em mãos, oferece para o meio ambiente. Então, se é uma firma séria, ele vai acabar internalizando essas questões e fazendo essa mudança, que esse é o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, não são todas as firmas que acabam tendo essa mudança comportamental sob o melhor dos mundos. Existem também os que, na realidade, pegam uma carona nesse novo paradigma e tentam, na verdade, fazer uma maquiagem verde ou dos seus produtos, ou dos seus serviços, até mesmo com relação à divulgação do que ele desenvolve, para que o consumidor, que é mais consciente, ele observe, que interessante, vou acabar comprando daquela firma. E quando percebe, aquilo ali é fake, né? Na verdade, não passa de uma mera maquiagem. Isso é mais sério. Então, na verdade, hoje ainda está muito difícil de você acabar conhecendo quais são as empresas no curto prazo que se aproveitam desse novo paradigma, desse novo momento. Mas é claro que no médio e longo prazo, todos vão ter que se adaptar. Exatamente, essas atitudes vão ter que ser mudadas, né? No médio e longo prazo, todos vão ter que se adaptar, porque a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência. Exatamente, né? E também aquela coisa. Quem mudar agora já vai estar na frente com vantagem, porque já vai estar adaptado, já vai estar, né, dentro desse novo esquema de funcionamento, dentro dessas novas desse novo padrão de produção, né? Exatamente, e sem falar que mudar a produção, processo produtivo de um momento para o outro, realmente não é fácil. Isso acaba trazendo para a firma novos custos, né? Que vão ser, na realidade,
repassados mais adiante para o consumidor. Mas o próprio consumidor observa, mas espera aí, eu estou consumindo de que empresa? É de uma empresa que apresenta uma responsabilidade socioambiental? Então eu pago por isso para que essa firma continue a ter esse compromisso. E você tem uma questão de uma responsabilidade, uma questão de uma moral, de uma ética que passa a ser compartilhada. As firmas não são isoladas dentro do espaço onde elas se encontram. Não só com relação aos seus colaboradores, mas tem a relação com os fornecedores, a questão de corresponsabilidade com esses fornecedores, a questão também dos próprios acionistas, ou até mesmo com relação às comunidades vizinhas, a própria relação também com o Estado, as ONGs também, que têm um papel fundamental de pegar e colocar na mídia, expor o que efetivamente está acontecendo quando ocorre eventos que acabam impactando o meio ambiente, acabam impactando aquelas populações locais. Isso é fundamental. Então é nesse contexto que a gente começa a ter um processo de transformação. A sociedade, ela não muda o seu comportamento de forma homogênea, né? Você tem diversos agentes aí dentro desse espaço. E é claro que o Estado, de um lado, ele começa a ser pressionado por conta das diversas conferências internacionais que se colocam, com os diversos agendas que se apresentam, que a gente tem a Agenda 21, depois teve a Agenda, né, do Milênio, agora a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a famosa Agenda pós-2015. Então, nesse contexto, você tem uma relação de conexão muito grande entre firmas, consumidores e entorno, fornecedores. Há uma interação cada vez maior. Você tem um processo, vamos dizer, de conexão que cada vez fica mais entrelaçada. E quando você tem a exposição de que algo vai mal naquela relação ali, aquilo ali, a confiança se rompe. E quando você tem a quebra de confiança de uma firma, né, frente ao que é produzido, ao como é produzido e como é dado para as pessoas e para o entorno onde ela se encontra localizado, isso pode acabar gerando perdas, até mesmo do ponto de vista de valor da empresa, que é o que a gente viu agora no evento agora de Brumadinho com relação à Vale. Isso fica muito claro. O prejuízo foi muito maior do que se tivesse acontecido uma ação de prevenção, né? Exatamente. Na verdade, há uma mentalidade antiga de pagar para ver, não tomar as medidas necessárias de prevenção, porque, né, se acontecer a gente vê, só que está mais do que provado, com Brumadinho é um exemplo, os custos são muito maiores. Né? Exatamente. Nós tivemos em todos os sentidos. Né? Exatamente. Nós tivemos, há um pouco mais de 3 anos atrás, Mariana, o rompimento da barragem de Mariana, que foi um dos maiores desastres, até mesmo sob perspectiva mundial, isso é importante ser observado, efeitos que a gente tem até hoje. Foi um sinal amarelo, né, para que a empresa, né, a Samarco, ela pudesse visualizar, olha, é importante pensar sobre a perspectiva de prevenção, você tem questões aí também de responsabilidade moral, ética, questões administrativas da própria organização com relação àquele espaço ali de produção e como que ela lida com seus rejeitos, isso é importante ser observado. E, sobretudo, com relação às pessoas que estão no entorno ali, naquele espaço onde está sendo lançado aqueles rejeitos. E, do outro lado, quando a gente observa, 3 anos depois, aqui em Brumadinho, a falta de uma prevenção, a falta de uma observação, a falta de uma percepção até mesmo do ponto de vista administrativo com relação a questões espaciais, aonde se encontrava localizado os diversos setores da organização, onde teve um impacto muito forte, que você teve um dos maiores acidentes de trabalho também. Não é só questão de desastre ambiental, nós tivemos tragédia humana e, sobretudo, desastre do ponto de vista de trabalho,
né? As pessoas perderam a vida no local de trabalho, isso é seríssimo. E, por outro lado, falando do ponto de vista de reputação da firma por conta do evento, é claro que o valor das ações da firma vai no chão, que foi o que aconteceu. Foi bilionário. Foi. A não observância da legislação, dos cuidados, das regras, dos padrões, das normas, leva a esse tipo de acidente. Infelizmente, e eu acho que um dos elementos que acaba por terminar de contribuir com essa questão, infelizmente, é a nossa cultura também, né? Que é uma cultura que perpassa já a questão do povo brasileiro, né? Do tipo, deixa ver o que acontece, Deus é brasileiro, não vai acontecer nada aqui, a gente vai fazendo aos pouquinhos aqui, mas nunca tem aquela percepção do médio e longo prazo, é tudo aquela visão do imediatismo, que isso é péssimo. E no caso do ambiental, o que é perdido, né? Espécies que estão extintas, não há como, né, voltar atrás, né? Então é por isso que é preciso mudar a cultura e começar a atuar de forma preventiva, né? Exatamente, e o que é mais importante, além da gente ter a perda da biodiversidade, você tem a perda de possibilidades de trabalho, como é o caso que aconteceu em Mariana e agora em Brumadinho. Pescadores que perderam o seu sustento, a água dos rios que foram contaminadas, as espécies vegetais e animais que foram, né, impactadas, o próprio solo que também está contaminado. E acaba que um evento acaba se sucedendo com outros e vai transformando numa questão maior. Não é à toa que a gente está se deparando com uma crise ambiental não de proporção local, né? Eu até observei como acontecia antes da Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente sob a perspectiva global. O que é sentido, o que é, na verdade, ocorre em um determinado ponto do planeta, ele vai ter consequências globais. Isso é fato. Então, isso acaba interferindo não só no nosso dia a dia, com relação às nossas atividades diárias, mas também até com relação ao nosso sustento. E a nossa sustentabilidade como um ser que depende de estar no meio ambiente, que o meio ambiente não é só estar dentro daquele espaço que o pessoal entende daquela paisagem natural, mas também de estar dentro da cidade, que também é um ambiente de forma sustentada. E é por isso que é necessário mudar essa cultura e muito através da educação, para que as pessoas passem a investir na prevenção, no cuidado. Exatamente. E que passem a calcular o custo ambiental. Exatamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Eu que agradeço, Fátima, pela oportunidade de poder apresentar o que se passa, o que se coloca. Né? E é um tema de extrema importância. Obrigada. Ok, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.